Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Jackson Rosar, engenheiro agrônomo, especialista em vendas no agronegócio. E o tema da nossa entrevista será a reinvenção no sistema de distribuição de insumos. Jackson Rosar, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. Olá, Divino, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, para que a gente possa estar trocando uma ideia e apresentando alguns assuntos aí para o pessoal. Muito bem, cara. Você está no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Sou paranaense de berço, mas estou no Rio Grande do Sul já vai para 8 anos. Então, moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma região muito agrícola, né, e referência aqui no Rio Grande do Sul, mas sou de Guarapuava, no Paraná. Então, já mudei de várias vezes de região, né, dentro da área de vendas, aí, trabalhando em várias empresas, e hoje estamos aqui no Rio Grande do Sul, passando um pouco de frio, né? Agora já calor. Aquela briguinha que tinha antigamente entre Paraná e Rio Grande do Sul já acabou ou ainda existe? Eu acho que já está quase acabando, né? Porque tem muito gaúcho no Paraná, muito paranaense no Rio Grande, então acho que já diminuiu. Legal, cara. Legal. Me conta um pouco do trabalho que você faz aí, Jackson. Como é que é o seu dia a dia? Legal, Divino. Hoje atualmente eu sou diretor comercial de uma empresa de fertilizantes especiais, sou sócio e diretor comercial. Tenho atividade praticamente no Brasil todo, então nós temos equipes comerciais aí em várias regiões produtoras do Brasil, Mato Grosso, Goiás, Minas, MS, Paraná. Tem praticamente gente espalhada aí no Brasil todo, onde eu faço a liderança desse time de venda. Então, todo o meu trabalho, né, toda a minha vivência profissional, ela acontece dentro da área de vendas, né? Então, tenho um histórico aí de multinacional, de trabalhar dentro da indústria, e agora, nos últimos anos, aí, empreendendo e liderando um time próprio aí, né, dentro do meu próprio negócio. O que você chama de fertilizantes especiais? Toda a parte de nutrição, que a gente fala de fertilizantes especiais, a parte de fertilizante foliar, que o pessoal mais comumente falado, né, a parte de fertilizantes foliares, e também a parte de tecnologia de aplicação, adjuvantes, a parte de condicionadores de cauda, e também agora um segmento novo que vem se formando, que é a parte de indução de resistência. Então, essa parte de nutrição que a gente trabalha dentro hoje da empresa Original Agro, que é a empresa que eu trabalho. Bom, essa semana, cara, nós tiramos para falar a respeito de vendas, né? Nós estamos, na segunda-feira eu falei com a Miriam, ontem eu falei com o Marcelo Baratella, hoje contigo, você que é um cara que tem aí um time de vendas que você coordena. Me fala como é que você entrou nessa área das vendas, como é que você chegou até esse ponto da coordenação de uma grande equipe? Então, a minha base, né, de formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado no Paraná, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Unicentro, em Guarapuava. Eu me formei lá, e toda a graduação aí, né, principalmente para os novos que estão nos ouvindo aí, né, durante a graduação eu trabalhei muito com pesquisa, né, fazendo pesquisa para multinacional, fazendo pesquisa para várias indústrias aí do mercado. Mas eu sempre, durante toda a graduação, eu já tinha muito claro que queria ir para a área comercial, que queria trabalhar dentro da área comercial. E com esse contato que eu tinha com a academia e a indústria, me proporcionou a oportunidade de entender a indústria, né? E aí as multinacionais, todas essas empresas que fazem a distribuição de insumos aqui no Brasil. E eu falei, cara, é isso que eu quero, é aí que eu quero trabalhar. E eu, realmente, logo que eu saí da graduação, eu já fui estagiário de uma grande multinacional e virei representante comercial dessa empresa. Então, a minha vinda para o Rio Grande do Sul foi justamente para trabalhar numa grande multinacional, fazendo a gestão de território
em 2 regiões aqui no Rio Grande do Sul. Então, a minha inserção dentro da área comercial foi como representante, como RTV, né? Como Uhum. popularmente o pessoal aí do agro conhece. Então, eu vim como RTV, depois fiquei durante 5 anos trabalhando nessa multinacional e, mesmo dentro da área de vendas, eu decidi empreender. Então, segui, logo depois que eu saí, eu criei uma plataforma de comercialização online de insumos agrícolas, então uma startup aí que normalmente o pessoal conhece, agora está em alta, né, esses termos. A gente criou uma startup de comercialização online de insumos, que eu fiz a saída dela na metade de 2019, e depois de 2019 eu entrei dentro do projeto da Original Agro, com a parte de fertilizantes, para tocar o time comercial. Então, desde que eu saí da graduação, toda a minha vivência foi com a parte de vendas, né? Trabalhando com distribuição, trabalhando com a indústria e hoje trabalhando dentro do meu próprio negócio que trabalha com a distribuição, trabalha com o agricultor e trabalha com a indústria. Cara, naquele primeiro momento, logo após a sua graduação, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você começou a trabalhar? Sem dúvida, o principal desafio que eu tive logo que eu saí foi a idade, porque eu fiz um caminho um pouquinho diferente do tradicional, né? O mais tradicional é a pessoa se formar, virar um assistente técnico, um AGD, para depois virar representante RTV, né? Representante comercial. Uhum. E eu pulei essa etapa do AT, então eu fui direto para representante comercial e até entrei numa região de alta complexidade, onde tinha cooperativa, revenda, redistribuição, venda direta. Então, eu era um menino, né, de 22, 23 anos, assumindo uma região com alto faturamento e com uma complexidade alta. Então, o pessoal olhava para mim e falava, cara, esse menino aí não vai dar conta do desafio, não. Então, o principal desafio foi realmente mostrar que, mesmo com a pouca idade, eu tinha capacidade de executar aquele desafio que eu estava assumindo ali. Bom, eu acredito que o segundo grande desafio foi você querer empreender, né? Empreender no Brasil não é um negócio fácil e, de repente, você trabalha numa multinacional, trabalha numa grande empresa e resolve parar com tudo e falar, não, peraí, eu vou começar um negócio próprio. Como é que foi essa decisão? Sem dúvida, o desafio de empreender no Brasil ele é muito desafiador, né? Eu acho que não só no Brasil, mas em outros países também, mas no Brasil pela burocracia é pior, né? Mas eu lá atrás, e é aí que eu falo que o agro é tão rico, né, de oportunidade e proporciona muita oportunidade que lá atrás eu nunca me imaginava tendo uma empresa, sendo um empreendedor. Eu sempre olhava, cara, eu quero ser representante, quero escalar a minha carreira dentro de uma grande multinacional e é isso, claro, quero escalar durante muito tempo, quero assumir grandes cargos, mas não me via empreendendo, né? E aí, durante essa caminhada, a gente vai aprendendo, vai descobrindo novas coisas, né? E fazendo muito contato, e o agro permite muito isso, né? De troca de região, a área comercial permite muito isso, a riqueza de network, né? De troca de experiência com outras pessoas que me abriu para uma possibilidade de empreender. Então, não foi uma decisão fácil, né? Foi uma decisão bastante difícil, principalmente fazer uma migração numa carreira que até então estava indo muito bem, com uma remuneração muito boa. Fazer essa migração não é tão fácil de fazer. Mas quando você vai... empreender é risco, né? Mas o risco traz muita oportunidade, tanto desenvolvimento pessoal como ganho financeiro. Então, foi essa decisão que fez eu novo ainda, com possibilidade de, se errar, ter possibilidade de ajustar várias vezes e não prejudicar toda a minha carreira como um todo. Então, foi um momento de olhar um pouco as oportunidades e olhar ainda a minha pouca idade, digamos assim, para poder errar e conseguir ir ajustando aí durante essa caminhada. Jackson, vamos começar falando dessa reinvenção. Que reinvenção que é Vamos essa? lá. Então, a reinvenção é uma chamada, né, que a gente chama para que o pessoal que está no mercado, né, no mercado de insumos, está percebendo nos últimos anos uma mudança
bastante grande do sistema de distribuição. E quando eu falo sistema de distribuição, eu falo tudo que envolve ele, né? A cooperativa, a revenda, a própria indústria, a digitalização de todos esses meios. Então, nos últimos anos, o agro vem passando por uma série de reestruturações no sistema de distribuição. Antes, Divino, com certeza você vai concordar comigo, é que existia aquela revendinha lá, aquela cooperativa muito regional, e ela estava ali há muitos anos, o agricultor só comprava nela, só visitava ela, tinha um agrônomo lá que já estava há 20 anos atendendo o agricultor, e aquilo havia poucas mudanças dentro daquele cenário. Hoje existe um cenário, eu digo, mais turbulento, né? As cooperativas crescendo muito, as revendas crescendo e se consolidando, e a indústria também com várias movimentações diferentes, tanto de consolidação como de atuação um tanto quanto diversa. Então, eu falo que todo esse cenário que vem sendo construído aí nos últimos anos vem mostrando que todo mundo precisa se reinventar, assim como o agricultor vem se reinventando, a distribuição, mas principalmente os profissionais de venda vão precisar se reinventar. O vendedor, que tem várias denominações, né, em cima do nome de vendedor, mas no final todos nós somos vendedores e atuamos aí na ponta e estamos sofrendo, né, de maneira positiva ou negativa esses impactos dessas mudanças de mercado. O Jackson, o que proporcionou esse crescimento tão acentuado das cooperativas agora nos últimos tempos? Porque realmente, você acabou colocando ainda há pouco, tinha aquelas cooperativazinhas, pequenininhas, antigas, que estavam ali, muitas sumiram, acabaram. Cooperativas que eram até grandes, aí há 20, 30, 40 anos atrás, tinham um nome no mercado, desapareceram, e outras ficaram gigantes, né? E vem assumindo papel cada vez maior no agro. O que levou a esse crescimento tão grande? Sem sombra de dúvida, tanto para as cooperativas, eu falo do sistema de distribuição como um todo, foi a profissionalização. As empresas que entenderam que o mercado vem passando, né, por uma mudança de geração, onde os filhos vêm tomando conta das propriedades, a digitalização desse mercado vindo muito forte, né, o acesso à informação. Hoje, o agricultor ele tem infinitas vezes mais acesso à informação do que o pai dele tinha há 10 anos atrás. Então, as cooperativas, dentro desse cenário que a gente está discutindo, as que cresceram e vêm crescendo de maneira agressiva no mercado é muito em função da profissionalização e ser tratada a cooperativa não como somente a assistência, somente um meio de fazer negócio, mas ela como uma empresa. E eu vejo muito mais as cooperativas crescendo, aquelas que realmente diversificam a atividade dela, não fica só na comercialização, né? Só na venda do insumo, na compra do cereal. Aquela cooperativa que se diversifica dentro da cadeia do agro são as cooperativas que realmente estão ganhando muita força e dominando o mercado de maneira muito agressiva e com muita propriedade, né? Eu falo, elas são merecedoras de todo esse trabalho bem feito que elas fizeram em cima de uma base muito bem feita e hoje vem colhendo os frutos que estão só no começo, no meu ponto de vista. Elas vão crescer muito mais ainda dentro do cenário que elas estão desenhando. O que aconteceu com as revendas? Eu vou te citar um exemplo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu conversei com o proprietário de uma grande revenda aqui da região há um tempo atrás. E essa revenda ela foi vendida. Ela foi vendida para uma empresa de fora, uma empresa de outro país, que está fazendo muitas aquisições no Brasil. E eu perguntei para ele, falei, cara, vocês trabalharam 20 anos para criar esse negócio, para ter a credibilidade que vocês têm no mercado. Aí, de repente, vem alguém assim, do nada, e vocês vendem? É fácil assim? E ele me falou, Divino, se nós não fizéssemos isso, nós estaremos fadados a, com o tempo, desaparecer. Porque o mercado ele não vai ter espaço para os pequenos mais. O mercado ele vai ter espaço para os grandes. O que está acontecendo com tantas fusões, tantas aquisições? Esse é um movimento, e dois movimentos muito bem colocados por você, Divino. Um das cooperativas crescendo de maneira muito agressiva, profissionalizando, expandindo muito forte. E o outro movimento das grandes revendas, né, das grandes companhias, fazendo aquisições de outras revendas. Então, esse é um movimento que começou, acredito que uns 5, 6 anos aí, de
com mais força, né, de fundos de investimentos externos, com fundo internacional, a maioria deles, fazendo aquisição de grandes revendas. Então, esse é um movimento que começou lá atrás, que vem intensificando, e hoje, se a gente for olhar de maneira geral, o mercado ele já vem com grandes consolidações, onde fundos com grande capital vem comprando essas grandes revendas, né? Então, revendas que têm 20, 30 filiais, acaba sendo um atrativo para esses fundos de investimento fazer a compra dessas revendas. E aí existem os pontos positivos e negativos, né? Quando um grande se movimenta e compra grandes revendas, né, e forma uma rede realmente de revenda, é natural que esse grande distribuidor tenha um poder de barganha e um poder comercial muito grande, né? Então, ele naturalmente ele pressiona os pequenos. Então, essa percepção que o teu colega teve de ou eu vendo ou pode ser que eu não dure muito tempo, hoje é uma sensação real de vários distribuidores e principalmente os pequenos distribuidores. Isso quer dizer que o pequeno distribuidor vai sumir? No meu ponto de vista, não. Mas ele vai precisar se reinventar, que é o tema da nossa conversa aqui. Ele vai precisar se reinventar trabalhando em nichos de clientes ou nichos de produto, ou casando os dois. Então, existem formas de se sustentar nesse mercado, mas da forma que dificilmente vai continuar sendo, né? Porque cooperativa crescendo muito forte e os fundos e grandes empresas comprando grandes revendas, dois gigantes e um pequenininho no meio, né? Então ele precisa se movimentar diferente e ele tem uma facilidade por ele ser pequeno, normalmente ele tem a possibilidade de ser mais ágil, então ele precisa usar essa agilidade ao favor dele, para que ele consiga se manter dentro desses dois gigantes. Bom, então o momento agora é de aquisição, é dessas fusões, desse crescimento. E o próximo passo, qual será? Então, a aquisição ela tende a continuar ocorrendo, né? Até durante essas últimas semanas aí teve várias notícias de que alguns fundos que já estão nesse mercado e já são conhecidos, né, no mercado brasileiro pela compra, eles estão abrindo rodadas de captação de recurso novamente para poder continuar comprando, né? Então, é um movimento que eu acredito que vai durar ainda alguns anos de compra e consolidação e deve ficar, o sistema de distribuição brasileiro, ele deve ficar na mão de poucos, como ocorreu nos Estados Unidos, como ocorreu na Europa. Então, eu acredito que segue ainda mais alguns anos esse movimento de compra e aí sim a consolidação. E aí essa consolidação ela pode ser de várias formas, né? Algumas vendendo para outras empresas, essa rede formada de revendas, ou a própria exploração disso aí de maneira local. Então, tem algumas empresas que fizeram a abertura de capital na Bolsa e vão seguindo tocar a estratégia delas de venda, compra, fornecimento de serviço. Então, tende a esse mercado se consolidar e continuar fazendo negócio dentro desse mercado. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Jackson, um momento estranho que a gente está vivendo agora é essa questão da China, que acabou que tem um poderio, tem um domínio muito grande nas mãos, algo que é maravilhoso. A China é o nosso grande cliente, né, nosso grande parceiro comercial, mas ao mesmo tempo é aquele que tem o poder, às vezes, de elevar ou de baixar os preços das coisas, e agora enfrentando essa questão da energia. Então, muita gente vendeu insumo, por exemplo, não consegue entregar. Enfim, o produtor está meio sem saber o que fazer. Como é que você analisa esse panorama agora? Então, é um panorama muito preocupante, né? É o reflexo, né, de tudo que a gente passou aí de pandemia, né, no mundo como um todo, e a gente está tendo a retomada de todos esses mercados e vários percalços por conta dessa retomada. Então, é um efeito colateral de tudo que aconteceu e agora está estourando aí, principalmente para o agricultor.
Então, em alguns momentos ali já começou a ter indícios, né, que isso poderia acontecer, deficiência logística principalmente, e agora vem se concretizando, né? Então nós estamos na boca da safra aí, né, como eu costumo falar, na maioria do Brasil as regiões plantando e uma falta de insumo bastante grande. Então, até a gente vem discutindo isso muito próximo, né, com a indústria, e ela tende a continuar durante todo o ciclo, né, do cultivo. Então, e até existe matéria-prima, existe produto, mas principalmente por uma deficiência logística de maneira global, né, de falta de container, de alongamento de prazo de entrega, é um problema que vai permanecer, eu digo, durante toda a nossa safra. E claro, já existe uma possibilidade de impacto até já nas próximas safras aí, como alguns analistas já vêm sinalizando. Bom, o impacto nessa safra agora, qual que você acha que deve ser? Então, existe um impacto de maneira mais pontual de desabastecimento de algumas matérias-primas. Então, o pessoal está vendo aí de glifosato, está vendo de alguns fertilizantes fosfatados, algumas coisas nesse sentido. Mas não é que não existe matéria-prima até existe, mas está tendo um atraso logístico que vai fazer com que vai descasar da janela nossa de aplicação. Então, vai ter falta de produto muito por essa característica logística. E, claro, por essa crise energética que está sendo sinalizada em vários países, aí sim, muito mais para a próxima safra tem um impacto realmente de desabastecimento. Aí é um impacto, eu digo, muito mais grave, né? Porque não basta só atrasar, ainda vai faltar produto, né? Aí realmente preocupa o agricultor, porque dentro do cenário que a gente vem trabalhando de vários insumos, e aí principalmente do químico, né? Tem algumas moléculas que não tem muita possibilidade de substituição. Então, a falta dela, e aí no caso, vamos colocar o glifosato, ou a mudança é muito cara, ou em alguns casos até não existe muita possibilidade de troca. Então, para quem vai doer mais, no final é para o agricultor, acaba doendo muito na ponta, porque é ele que vai sofrer realmente o impacto mais forte desse desabastecimento. Você acha que tudo isso pode colocar em xeque a credibilidade do sistema de distribuição daqui para frente? Então, tudo depende de como é tratado o problema, né? E eu venho discutindo muito isso com distribuidores, com vendedores, porque em toda a área, né, o problema ele acontece, seja um ano um problema com uma característica, outro ano com outra característica, mas o que vai diferenciar a distribuição e aí o vendedor na ponta é a capacidade e como ele lida com o problema. Então, o problema está aí. Todos nós sabemos que existe esse problema de falta de produto, de janela, às vezes, um pouco mais esticada para poder entregar. Então, agora realmente é o papel do bom distribuidor, do bom vendedor, de não se esconder e não atender o telefone, né, como alguns fazem. Agora é a hora realmente de estar próximo do agricultor, mesmo chegando para ele falando, cara, o teu produto não vai chegar a tempo, eu estou fazendo o máximo, mostrar o que está sendo feito para que aquilo seja resolvido, mas realmente mostrar que está ali para poder agir de maneira proativa, que está ali realmente não só assistindo a tempestade, mas tentando agir sobre aquele problema. Se feito isso, eu digo que o cliente ele tende a ter uma compreensão maior. Claro, o nível de estresse fica alto, mas tende a ter compreensão dentro disso, porque é um cenário global e não só depende do distribuidor local. Mas tudo isso depende de como os agentes aí vão ter ação em cima desses fatores aí que estão acontecendo no mercado. Bacana. Bom, muita gente que está nos ouvindo agora, eu tenho certeza que vai querer te ouvir mais. Você vai participar do Agrovendas Experience, que acontece nessa sexta-feira, aqui em Rio Verde. E a temática sua, a sua linha da palestra, é mais ou menos isso que você falou aqui? Como é que vai ser? Exatamente, Divino. Fica o convite aí, né, para todos participarem do Agrovendas Experience, um evento realmente novo, que no agro não é tão tradicional a gente discutir tema comercial, trabalhar o tema de vendas, né? Normalmente a gente trabalha muito a parte técnica, né, Divino? Trabalhando muito posicionamento, características técnicas do cultivo.
esse é um evento diferente, que a gente vai trabalhar os aspectos de venda, aspectos de mercado. E muito do que eu vou falar e vou trabalhar dentro desse evento é realmente trabalhando a parte de distribuição, de todas essas mudanças, claro, com muito mais profundidade, muito mais exemplos aí, trabalhando essas mudanças no sistema de distribuição e como nós, profissionais de venda, vendedores ou a própria distribuição, precisa se reinventar e se comportar dentro de todas essas mudanças que estão acontecendo e vão se intensificar nos próximos anos, entrando até outros fatores aí da digitalização dentro desse negócio. Jackson, você vai estar participando ali junto com um time de feras, né? Claudeir Pires, que já esteve conosco aqui algumas vezes, o pessoal conhece, da Academia da Soja. Marcelo Baratella, eu fiquei impressionado com o conhecimento desse cara, fenomenal. A Miriam Xavier bateu um papo com a gente aqui também na segunda-feira, feríssima. E ainda José Luiz Tejon. E você com certeza vai dar um show. Sucesso e que possamos em breve bater outros papos aqui e falarmos de coisas positivas para o agronegócio, que isso é sempre muito bom. Sem dúvida, obrigado, Divino, pelo convite aí, né, e pelo papo muito agradável que nós tivemos. E realmente é um time de peso, né, que vai estar no Agro Vendas Experience. Tem muito conhecimento desde a parte mais técnica da venda, desde a parte de comercial, da parte mais pessoal e de uma parte mais motivacional. Então, dentro do evento, vai ser realmente um evento muito completo, com muito conteúdo, para que os profissionais, engenheiros agrônomos e pessoas que trabalham na área de venda consigam extrair o máximo e realmente avançar dentro das suas carreiras. Então, essa é a transformação que a gente espera causar em todas as pessoas que participem do nosso evento, que com certeza vai ser um evento que vai marcar Rio Verde, vai ser o início, né, de uma trajetória de outros eventos que a gente vai conduzir durante o Brasil. Muito obrigado, Jacques. Grande abraço. Abração, Divino. Até mais. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.